O perfil das migrações internas modificou e atualmente verifica-se a tendência de migração das grandes cidades para cidades de porte médio. Fatores que constituem a qualidade de vida, como violência, trânsito, poluição, estagnação da infraestrutura urbana, são considerados no momento de escolher o novo destino de moradia. Nas grandes regiões metropolitanas, já se identifica a formação de famílias que moram nas chamadas cidades-jardins e trabalham diariamente no grande centro urbano. Esse mapa resume a mudança no perfil das migrações internas, da migração interregional do período 40-70 para hoje. Temos as migrações em direção aos polos regionais. Veja o quadro abaixo. Ranking das unidades da Federação com maior população não natural Brasil 2000. Unidade da Federação São Paulo, população não natural 8.821.030. Rio de Janeiro 2.476.072. Paraná 1.795.751. Goiás 1.293.733. Minas Gerais 1.221.299. População e trabalho. Tarsila do Amaral, operários. Prezado candidato, neste capítulo analisaremos a população quanto à distribuição da população nos setores da economia, primário, secundário, terciário. Percebemos enormes transformações que permitem avaliar a economia do país entre os fatores causadores de alterações. Podem-se destacar a industrialização, a urbanização e a modernização de campo brasileiro. No Brasil, a concentração fundiária injusta, antidemocrática e impune, que proporciona grande quantidade de terras nas mãos de poucos, existem milhares de trabalhadores sem terra, prontos para produzir, os quais são geralmente aproveitados como trabalhadores temporários boia-frias nas grandes fazendas. A falta de acesso à terra influencia nos fluxos populacionais em direção à cidade, aumentando as taxas de êxodo rural, contribuindo ainda mais para o aumento dos níveis de urbanização e dilatação da PEA, população economicamente ativa. Nos setores secundários e terciário, devemos ainda considerar o papel da mecanização e a tecnologia inserida no campo, as quais contribuiu para a liberação da mão de obra para os países. Distribuição da população economicamente ativa. Estados Unidos, 3% primário, 25% secundário, 72% terciário. Brasil, 23,2% primário, 23,8% secundário, 53,0%. Índia, 62% primário, 11% secundário, 27% terciário. Etiópia, 88% primário, 2% secundário, 10% terciário. Devemos atentar para a existência de várias situações de subdesenvolvimento nos países, como, por exemplo, os africanos, que apresentam sua economia quase que plenamente calcada na agricultura tradicional, que exige numerosa mão de obra. Já nos países subdesenvolvidos e industrializados como Brasil, Argentina, Egito e México, a distribuição da população é marcada por intenso processo de terceirização, consideração da população no setor terciário da população, mas isso não é visto exclusivamente como melhoria em função da industrialização, e sim como problemas existentes nas economias desses países. Podemos citar muitos problemas na distribuição dos trabalhadores por faixa de renda. Veja o gráfico a seguir. Distribuição das pessoas ocupadas de 10 ou mais por classe de rendimentos do trabalho principal. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O Brasil, na condição de periferia privilegiada, apresenta deficiência em oferta de empregos e, como consequência disso, apresenta inchaço no setor terciário, hipertrofia do terciário, gerando elevados índices de informalidade. A PEA brasileira total é da ordem de 42% da população total, sendo que destes 65% é masculina e 35% feminina. Nos setores da economia verifica-se a seguinte distribuição: setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, 23,2%.
Setor secundário, indústria e construção civil, 23,8%. Setor terciário, serviços, profissionais, liberais, funcionalismo e comércio, 53%. Candidato: como se observa nessa divisão, o setor primário é basicamente rural e os setores secundários e terciários são principalmente urbanos. O setor primário abrange grande percentual da população ativa em países pouco industrializados. O setor secundário era considerado o mais importante, pelo menos até os anos 70, no auge da segunda revolução industrial. O setor terciário é o mais complexo e problemático dos três, pois é muito amplo, engloba atividades muito diversas e às vezes até discrepantes, tanto atividades modernas, setor financeiro, firmas que elaboram programas para computadores, assessorias diversas, universidades, etc., quando atividades tradicionais, camelôs, biscateiros, subempregados. Nos países desenvolvidos, esse setor é grande e vem crescendo cada vez mais. Para a população ocupada, as condições variam muito. Uma característica da situação dos países de industrialização tardia é ter um setor terciário inchado e com muita informalidade. O trabalho informal é um problema muito grave, pois mesmo que o trabalhador esteja produzindo riqueza, este não tem as garantias de proteção do trabalho e do sistema de assistência social, como aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-acidente, licença maternidade e paternidade. O trabalho informal é um mal para o governo devido a não permitir o recolhimento de impostos, mas é mais prejudicial para o trabalhador que fica sem amparo em caso de necessidade. Veja no gráfico a seguir a distribuição da população ocupada. Pessoas ocupadas por posição na ocupação. Empregado, trabalhador doméstico, conta própria, empregador, não remunerado, trabalhador, produção para próprio consumo, trabalhador na construção para o próprio uso, pesquisa nacional por amostra do domicílio. Observe a forte diferença na distribuição da população pelos setores produtivos no Brasil. Grandes regiões do Brasil, pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas por setores de produção. Norte, 3,8% primário, 19,2% secundário, terciário. Nordeste, 42%, Sudeste, 16%, Sul, 32%, Centro-Oeste, 28%, Brasil, 27,4%. O Nordeste é mais primário do que o Norte. E o Sul é mais primário do que o Norte também, e o Centro-Oeste também. Secundário. O Sudeste apresenta 25,5% de sua população no setor secundário. A região Norte apresenta o mais elevado percentual da população no setor terciário, 67%. O estudo da distribuição populacional por setores da economia fornece subsídios para o conhecimento da economia e viabiliza o replanejamento do espaço geográfico brasileiro. Caro candidato, a PEA, População Economicamente Ativa, diz respeito à parcela da população de um país que trabalha ou que está procurando emprego. É designada por população economicamente ativa, está voltada para o mercado de trabalho e inclui a população ocupada, pessoas que estão efetivamente trabalhando e os desempregados. A parcela que não trabalha e não está empenhada na busca de emprego denomina-se inativa e inclui as crianças, os aposentados e os estudantes, desde que não trabalhem, e as mulheres que exercem funções domésticas remuneradas. Qualidade na força de trabalho. A qualificação na força de trabalho influi de forma direta nas características da economia dos países e seu desenvolvimento. Afinal de contas, o homem é o agente da vida econômica dos países. Para avaliar a qualidade da mão de obra, verificam-se os índices de analfabetismo existentes no país. Veja o gráfico a seguir. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. O problema que se verifica ainda é o baixo índice de escolaridade, conformando grande parcela da população com menos de 4 anos de estudo. Essa parcela da população é considerada analfabeta funcional. Quando falamos em qualificação da força de trabalho,
Um parâmetro importante é o analfabetismo funcional. Pessoas com 15 anos ou mais que têm menos de 4 anos de estudo completos ou que não são capazes de ler mais e entender mais do que uma palavra ou uma frase curta. Essas pessoas têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho devido à exigência tecnológica que se verifica em qualquer função do mercado. Veja o gráfico. Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos ou mais de idade segundo as grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Porém, verifica-se que já se registra uma queda nas taxas de analfabetismo geral da população e do analfabetismo funcional. Isso influencia na qualidade da mão de obra em geral. Como o índice de analfabetismo é mais alto na população mais idosa, à medida que essa passa para a inatividade, a PEA apresenta um melhor perfil. População economicamente ativa. Veja no gráfico abaixo a série histórica. A mulher no Brasil, inserção no mercado de trabalho. Diversas conquistas têm colocado a mulher numa posição de luta sem trégua na busca de uma sociedade justa. No entanto, a participação da mulher na sociedade sempre foi marcada pela interferência da instituição família, que sempre enfrentou conceitos e ideologias machistas, princípios inibidores do desempenho feminino na vida social e no mercado de trabalho. A herança de uma sociedade patriarcal retardou a inserção da mulher no mercado de trabalho. Pessoas economicamente ativas 2006 e 2007. Apesar da predominância masculina na população economicamente ativa brasileira, a participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Esse ingresso foi dificultado ao longo dos anos por inúmeros obstáculos como a maternidade e a criação de filhos, o baixo nível de empregos. O emprego da mão de obra feminina não é seguido nos mesmos padrões de empregabilidade masculinas. As mulheres recebem menores rendimentos quando comparados em uma mesma categoria de trabalho. A diferença de tratamento tem raízes culturais e econômicas. Veja a inserção da mulher por região na categoria de dirigente. O gráfico demonstrou que a mulher continua ganhando espaço no mercado de trabalho do Brasil. Proporção das pessoas ocupadas de 15 anos ou mais de idade, ocupadas na categoria de dirigentes por sexo, segundo as grandes regiões. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 2003. Composição social e étnica. Prezado candidato, nossos estudos de população têm como finalidade trazer informações acerca da formação étnica, composição da população em gênero e distribuição por grupos de idade, distribuição da população pelos setores produtivos, formação da população economicamente ativa e inativa, expectativa de vida, índice de desenvolvimento humano, pobreza e exclusão social do Brasil. Os estudos são realizados pelo IBGE. Para se desenvolver esses estudos, o IBGE realiza estudos estatísticos e censos demográficos visando levantar informações sobre cada domicílio brasileiro. O período entre os censos, que são realizados com intervalo de 10 anos, o IBGE realiza as pesquisas nacionais por amostra de domicílios, PNAD, com o objetivo de atualizar os dados a realizar as projeções necessárias para subsidiar as ações do Estado.